Então, olha só, vamos para o último tempo dessa semana, semana só da clínica médica, semana só da cardiologia. Vimos no início com o Rafael as taquiarritmias. Eu fiz com vocês esse tempo anterior das bradiarritmias e esse último tempo de enorme importância. Aliás, por favor, a aula desta semana é importante demais para as provas de residência médica. E você sabe disso. Como cai taquiarritmia, como cai bradiarritmia, especialmente os BAVs, que eu já comentei com você sobre isso, e a importância para lá de enorme de você realmente saber o protocolo de atendimento de uma parada cardiorrespiratória, que é o teu último tempo de hoje, tá? Então eu queria começar lendo esse nosso penúltimo caso, na verdade, para a gente começar a discutir sobre parada. Repara só, hoje é um dia muito especial, finalmente a dupla Mané e Manezinho, sucesso das rádios locais, irá tocar no ginásio da cidade. O único problema é que os ingressos estão esgotados e aí a sua única opção é o emprego que lhe ofereceram como médico da ambulância. Na verdade, não é ambulância, é uma Kombi improvisada com sirene da polícia, mas que está devidamente equipada segundo as exigências lá do local. Logo no início do show, uma catástrofe. O Manezinho despenca em frente ao público e você, que é o médico lá do plantão, ali da ambulância, é chamado às pressas para socorrê-lo ainda lá no palco. E a primeira pergunta que aparece é qual seria a primeira medida a ser tomada por você. Porque, reparem, se existe uma pessoa que está saudável, que está cantando, está fazendo um show, e do nada a pessoa, puf, despenca, claro que sim, teoricamente, brincando aqui, isso pode fazer parte do show dos caras. Pode, né? Mas partindo desse princípio que talvez não seja parte do show, a pior das hipóteses por uma situação dessa é que esse mal súbito que essa pessoa talvez tenha experimentado seja uma parada cardiorrespiratória, né? Então a primeira pergunta que fica é o que eu faço diante de uma suspeita de morte súbita, diante de uma suspeita de uma parada cardiorrespiratória, e é o nosso assunto desse último tempo. Primeira coisa que eu gosto de falar, assim, no princípio da conversa, em aulas sobre parada, é que esse nome, parada cardíaca, talvez dê uma noção um pouco equivocada do que acontece no coração em uma situação dessas. Porque, na realidade, o coração, nas paradas cardíacas, nem sempre se encontra completamente parado, né? A gente vai estudar daqui a pouco, eu vou te mostrar os ritmos que existem de parada cardíaca. E nós temos alguns ritmos de parada que o coração, eletricamente, ele tá para lá de acelerado, né? Nós veremos mais para frente aqui na aula que a pessoa pode ter uma parada cardíaca, por exemplo, em taquicardia ventricular, em que eletricamente, pelo menos eletricamente, o coração tá para lá de acelerado. Ou o doente ele pode também parar num outro ritmo de parada que você conhece, chamado de fibrilação ventricular, que também é uma bagunça, é uma hiperatividade elétrica para lá de anárquica, para lá de desorganizada. Então, o que eu quero passar como um conceito é que parada cardíaca, como um nome, não significa que o coração esteja completamente parado em todos os aspectos. Significa basicamente a parada cardíaca é que mecanicamente aquele coração não está funcionando adequadamente. E por conta disso, o doente experimenta uma parada da circulação do sangue. Então, o primeiro conceito que eu queria começar a colocar para vocês em relação à parada cardíaca é a parada da circulação do sangue, muito embora, em algumas situações, eletricamente, o coração parado pode estar para lá de acelerado dessa funcionalidade mais elétrica. E mais do que isso, para deixar claro um pouco, para você realmente entender onde é que vai inserir, onde vai ser inserida a aula e a nossa conversa. Porque tem algumas situações médicas que o óbito ele vai acontecer como parte da evolução natural daquela situação clínica. E quando a morte acontece numa situação evolutiva normal, eu não posso, na realidade, tentar assumir estratégias para reverter aquele óbito. Para dar um exemplo concreto, para não ficar só nas palavras. Você imagina, por exemplo, um paciente, que você certamente já viu um paciente semelhante a esse que eu vou relatar aqui, mas um paciente que esteja numa enfermaria, vamos pensar assim de pneumologia, e que ele tenha um old cell, ele tem aquele câncer de pulmão de pequenas células para lá de agressivo, esse câncer já
para lá de metastático, o paciente também, portanto, com uma doença oncológica muito avançada, cheio de alteração eletrolítica, cheio de alteração ácido-básica, cheio de metástase à distância, e esse paciente, ele morre, ele evolui para óbito. Entenda, não queira enxergar este fato como uma parada cardíaca em si, do ponto de vista de que vai requerer algum tipo de atendimento. Não, isso é a morte natural que vai acontecer. É a vela, a chama da vida que ela vai se apagando. E tão nobre, tão importante quanto a gente saber reverter uma parada cardíaca, também é tão nobre e tão importante a gente entender até onde a gente deveria realmente poder ir, né? Porque não posso simplesmente querer retardar, na realidade, uma vida de um paciente oncológico para lá de avançado sem possibilidade de reversão. O óbito, numa situação dessa, ele vai acontecer. Eu insisto, como evolução natural, infelizmente, daquela condição que o paciente experimentou. Então, o que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte: parada cardíaca para a gente vai ser aquela situação que você vai ter que aprender a atuar para tentar reverter. Seria uma interrupção súbita e inesperada da circulação do sangue. Então, parada cardíaca é o sangue que vai realmente parar de circular, porque mecanicamente o coração não funciona tão bem. E esta interrupção, ela tem que ser súbita e tem que ser inesperada, para que você queira realmente reverter. Não é um paciente oncológico terminal que o coração para de bater. Isso é o óbito, é o fim da linha que realmente ia acontecer. E era algo esperado. Não é uma situação inesperada que eu estou colocando aqui a nossa conversa, porque numa situação dessa eu vou ter que saber atuar. É o cantor do nosso caso clínico, da apostila do MED, que estava saudável e subitamente ele despenca no palco. Esse paciente eu vou ter que saber atender para reverter essa possível parada cardiorrespiratória. Então entenda o seguinte, para começar a nossa sequência de atendimento. Essa sequência inicial, pelo menos, a gente chama pelo nome de suporte básico de vida, que a sigla em inglês é o BLS. E atenção para vocês, que eu insisto, falei para vocês isso numa outra oportunidade, numa outra semana, estamos numa reta final. E aí eu preciso ter o foco da inteligência naquilo que realmente aparece mais em prova. Eu vou te mostrar, claro, todo o protocolo da parada cardiorrespiratória. Mas entendam, o que eles mais cobram em prova, pessoal, é essa parte do BLS. Porque às vezes a gente, tendo aquela prepotência médica que todo mundo tem um pouco, mas a gente um pouco prepotente, medicamente pensando, a gente fica achando que a parte mais importante em prova seria o ACLS, que é o suporte avançado de vida, porque o ACLS, o médico, é que realmente acaba empregando aquela situação, o BLS não. O BLS mesmo, um leigo não médico treinado executa muito bem o BLS, então eu, médico, acho que é mais importante para minha prova de residência saber muito bem o ACLS. Claro que o ACLS cai. E vou te mostrar o que tem de importante para você guardar na prova em relação ao ACLS. Mas, pessoal, em prova de residência médica, a maior parte das perguntas acaba sendo sobre o BLS, porque tem mais elementos até técnicos para serem perguntados. Então, não negligencia essa parte. Então, como é que começa? Como é que é a sequência inicial de atendimento do BLS? Primeira coisa importante que a gente não pode esquecer, na realidade, de conduzir, é a gente que vai atender um paciente supostamente parado, a gente olha e vai garantir a segurança da cena aonde vai acontecer aquele atendimento, né? Não me refiro tanto em paradas, por exemplo, intra-hospitalares, porque uma parada intra-hospitalar, aquele ambiente, teoricamente, ele é seguro. Mas se você pega, por exemplo, uma pessoa que passe mal no meio da rua, né? E você é o médico que está passando pelo local e você vai se prestar a atender aquele indivíduo. Você precisa garantir a segurança da cena. Porque daqui a pouco você se torna uma outra vítima porque vem um carro desgovernado, passa perto daquela cena do atendimento e vai atropelando todo mundo. Então você organizar e garantir a segurança da cena é a parte inicial que não pode ser negligenciada em relação ao BLS. Segundo item, na sequência desse atendimento de uma pessoa que está desfalecida, supostamente parada, é você avaliar a responsividade daquela pessoa. Eu acabei de brincar com vocês em relação
ao caso clínico aí da tua apostila do MED, em que a pessoa caiu lá do palco e eu falei, olha, pode fazer parte do espetáculo? Pode, né? Então você que não tá sabendo, não combinaram contigo, você chega lá e fala, Manezinho, não me lembro agora se foi o Mané ou se foi o Manezinho, qual dos dois que desfaleceu, mas falou, Manezinho, você avalia a responsividade, né? Você chega, por exemplo, numa enfermaria e tem uma pessoa no chão. Claro que aquela cena é estranha, a pessoa na enfermaria deitada no chão. Mas eu sei lá o que passou pela cabeça dela. Ela pode estar morta? Pode, mas ela pode ter preferido, naquela tarde, deitar no chão do que naquela cama que ela está acostumada, que já ficou um pouco desconfortável para ela. Não interessa a razão de cada um. Então eu vou chegar lá naquela pessoa e vou primeiro testar a responsividade. Ela pode estar dormindo no chão, por exemplo. Pode fazer parte da cena daquele espetáculo musical. Então eu avalio responsividade. Com um detalhe que é interessante citar a vocês. Existem protocolos para tudo, né, nesse atendimento inicial de um paciente supostamente parado. Inclusive protocolo para testar a responsividade. Até porque muitas pessoas, e eu não sei se você já viu isso acontecer, mas eu já vi algumas situações até esquisitas, de colegas nossos indo testar responsividade num paciente supostamente parado, e para fazer isso, uma pessoa equivocadamente, eu já vi isso acontecer, tentar, na realidade, causar estímulo álgico naquela pessoa. Eu já vi, acreditem ou não, mas eu já vi colega nosso, nessa parte de testar a responsividade, pegar o mamilo, você imagina um troço desse? Pegar o mamilo do paciente, torcer. Você imagina? Cara, se a pessoa estiver morta, nada vai acontecer, mas se a pessoa estiver simplesmente descansando e um outro indivíduo vai lá e torce o mamilo dela, pelo amor de Deus, o estímulo álgico, até por reflexo, se eu tomo um tapa, no mínimo, um tapa na tua cara. Então, repara só, como é que você deveria hoje avaliar ou testar a responsividade? As suas duas mãos são colocadas nos ombros daquela pessoa desfalecida e você faz estímulo mecânico com ela, sacode um pouquinho, e verbal. Senhor, senhor, senhora, senhora, fulano de tal, e você simplesmente dessa maneira avalia corretamente a responsividade. Maravilha. Nesse momento que a pessoa não responde, a gente que é médico pode simplesmente, a partir desse momento, começar a avaliar a respiração e o pulso desse indivíduo. Por que eu falo isso? Porque o leigo, por exemplo, como não teoricamente não recebe tanto treinamento para verificação de respiração e mais ainda para verificação de pulso, o leigo pode, a partir desse momento que ele percebe que o paciente não responde, o leigo já pode chamar ajuda. A gente que é médico poderia chamar ajuda logo de cara? Poderia. Mas é facultado a gente que é médico, antes de chamar ajuda, avaliar a respiração e o pulso. Por quê? Porque pensa, na hora que eu vou chamar esta ajuda, eu já chamo ajuda passando a minha impressão correta sobre o ocorrido. Ora, venha para cá porque o doente não respira e também não tem pulso. Então eu já chamo a ajuda passando a minha impressão quando eu faço essa avaliação de respiração de pulso com um detalhe. Avaliar hoje a respiração, pessoal, é simplesmente você olhar para o tórax da vítima e ver se existe mobilização torácica. Não existe já há muitos anos aquela história que eu não sei se você já ouviu falar do ver, ouvir e sentir, em que o socorrista colocava o ouvido perto da boca da vítima, né, para tentar sentir uma respiração, ouvir uma respiração. Isso não existe mais, tá? Você avalia a respiração hoje é simplesmente você olhar para o tórax para ver se existe ou não movimentação torácica. E também você avalia o pulso. Você avalia o pulso, claro, pegando o pulso central, de preferência absoluta, o pulso carotídeo pela proximidade que ele tem do coração. Mas vejam, palpando por no máximo 10 segundos. Se estabelece isso claramente hoje em protocolos de parada cardíaca. Por quê? Porque você não pode ficar tentando palpar um pulso de alguém, ficar, não, peraí, tô na dúvida, peraí, deixa eu ver, não faz barulho, peraí, deixa eu ver se eu tô sentindo alguma coisa. E você fica lá 15, 20, 30 segundos tentando palpar um pulso. A pessoa, se não tiver pulso, o que ela mais precisa é de compressão torácica.
Então o protocolo hoje é exatamente isso. Você avalia respiração e pulso por no máximo 10 segundos. Isto é, palpa pulso e ao mesmo tempo, olha para o tórax. Palpa o pulso e ao mesmo tempo, olha para o tórax, para ver se ele tem pulso e se ele respira, isso por no máximo 10 segundos. Se não sentir o pulso por esse prazo máximo de 10 segundos, atribua ao paciente ausência de pulso e siga o protocolo. O que é seguir o protocolo? Seguir o protocolo vai ser você agora chamar ajuda. Se você não chamou antes, você chama ajuda nesse momento. Lembrando que você pode, desde aqui, chamar a ajuda. Mas a gente que é médico, é uma opção para a gente, antes de chamar ajuda, avaliar a respiração e pulso. Outra coisa muito importante, essa ajuda que você vai chamar, ela tem que ser muito bem chamada, né? Você não pode, por exemplo, ficar gritando parada, parada. Eu tô falando isso porque não sei se você já viu, mas eu já vi isso acontecer em corredor de hospital. Alguém começa a gritar parada, parada, veio pra cá, parada. Quer dizer, é quase que um show pessoal, que aquele indivíduo quer, na realidade, quase que se autopromover gritando pelo... Não, você quer ajuda. Chama a ajuda corretamente. Porque a gente vai ver ao longo da aula, tem ritmos de parada que são ritmos que, teoricamente, só serão revertidos com choque, com desfibrilação. Então, a sua ajuda ela tem que ser chamada com desfibrilador. Quer gritar no corredor do hospital? Que você grite, parada, parada, venham para cá e tragam um carrinho de parada, venham para cá e tragam um desfibrilador e assim por diante. Essa ajuda ela tem que ser chamada corretamente, porque é o desfibrilador que vai efetivamente resolver um bom número de casos de parada. E aí, pessoal, enquanto a sua ajuda não vem, enquanto não chega o seu desfibrilador, você começa as manobras de reanimação cardiopulmonar, que muitos falam pela sigla RCP. Você começa a fazer manobra de RCP de modo contínuo, de modo cíclico, como eu vou te mostrar agora, até quando? Até chegar a ajuda que você pediu, ok? E como é que é feita essa manobra de reanimação cardiopulmonar? Como é que é feita essa manobra de RCP? Repara, hoje em dia, antigamente o pessoal falava que era o ABCD da reanimação, né? Por que falava-se ABCD? Porque antes, repara que eu coloquei a ordem diferente, porque antigamente, vão-se lá alguns anos, você primeiro abria a via aérea, você depois ventilava e só depois você comprimia o tórax. Hoje não é mais assim. Hoje a prioridade é você começar pela compressão torácica, como eu vou te mostrar. Depois você abre a via aérea, depois você ventila. Por quê? Porque entendam, o pessoal hoje começa a compreender, aliás, repito, já há alguns anos compreendeu, que nos primeiros minutos de uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória que seja, nos primeiros minutos, o sangue que está pelo organismo, ele está minimamente oxigenado. Então, o mais importante para aquele organismo é fazer aquele sangue minimamente oxigenado circular logo, começar logo a compressão torácica, a circulação do sangue, sem perder tanto tempo inicial para abrir uma via aérea, para fazer uma ventilação. No organismo, que eu repito, no momento inicial de uma parada, o sangue talvez esteja minimamente oxigenado. Então não perde tempo ventilando ele num primeiro momento. Faça a priorização absoluta hoje para fazer o sangue circular. Então a letra C, que é por onde começa essa reanimação cardiopulmonar, é exatamente o C de circulation. Eu vou assegurar a circulação daquele sangue que no momento inicial se encontra minimamente ali oxigenado. E como é que você assegura a circulação do sangue? Realizando compressões torácicas, realizando compressões cardíacas. Atenção para os termos, eu vou sempre dar preferência para falar para vocês durante a aula os termos corretos e eu os oriento que utilizem em sua prática médica também os termos corretos. Porque muitos falam fazer massagem cardíaca. Cara, não é massagem. Não é massagem, é compressão. É compressão torácica, é compressão cardíaca, porque a ideia é que a compressão faça, às vezes, da sístole e faça a ejeção do sangue, ok? E atenção, porque num primeiro momento,
você faz de forma ininterrupta. Não solavanco, direto, pá, pá, pá. 30 compressões cardíacas, que está aqui embaixo. 30 compressões torácicas, 30 compressões cardíacas. Então repara, visualiza claramente na tua cabeça, até aqui, a sequência do BLS. Olhei para um paciente, supostamente, possivelmente parado, porque eu estava no show do Mané e Manezinho, um dos dois, puf, caiu do nada. Ou eu cheguei na minha enfermaria e tem um doente no chão, do nada, sem estar combinado comigo. Isso é um paciente supostamente parado. O que eu vou fazer? Primeira coisa, garantir a segurança da cena. Que no hospital isso é desnecessário, mas num show, num ambiente público, isso é uma parte importante, garantir a segurança da cena. No segundo momento, só para revisar o BLS, o que a gente faz? Testa a responsividade. 2 mãos nos ombros, senhor, senhor. Está testada a responsividade. Quando o paciente não responde, eu posso até chamar ajuda, eu posso. Mas como médico, a gente pode, antes de chamar ajuda, avaliar respiração e pulso por no máximo 10 segundos. Não tem pulso, não respira, parada cardiorrespiratória. Se eu não chamei antes, eu chamo a minha ajuda nesse momento, lembrando de chamar a ajuda corretamente. Eu quero ajuda com carrinho de parada. Eu quero ajuda com desfibrilador. Se eu estiver na rua, se eu estiver num show e for ligar para o bombeiro, for ligar para o SAMU, você fala, olha, tem uma parada cardíaca, eu quero que vocês venham para cá, mas que venha para cá uma ambulância equipada, com desfibrilador, porque chegar para você, para te ajudar uma ambulância sem nada, não é ajuda, pô. É circo, praticamente. Então essa é a sequência. Aí você chamou a ajuda que viesse com um desfibrilador, enquanto não chega a ajuda, o que eu faço? RCP. Reanimação cardiopulmonar. E essa RCP começa pelas compressões. Eu faço 30 compressões de forma ininterrupta. Agora, atenção. Porque para fazer essas 30 compressões, eu preciso saber fazer, ou saber orientar qual é a técnica correta para fazer a compressão, qual é a frequência correta para fazer a compressão e com que intensidade essa compressão será feita. Quando eu falo, pessoal, intensidade, é porque hoje eu preciso saber o quanto do tórax eu vou aprofundar em cada compressão torácica, em cada compressão cardíaca. E aí, nesse momento do nosso vídeo, eu vou abrir um parênteses legal. Por quê? Porque aí vem de novo aquela saudade enorme na gente, e acho que muito grande também em vocês, da aula presencial, que é diferente. Claro que a gente faz aqui uma aula também tecnicamente perfeita, mas existem elementos, eu diria até sensoriais, ali no auditório, que tornam a aula presencial realmente algo único. E essa parte da aula, por exemplo, cara, eu prefiro te mostrar um pedaço da aula que nós gravamos pela última vez no palco em 2019, né? Porque 2020 já começou a pandemia do coronavírus, né? E nós não fizemos mais essa aula no palco. Em 2021 também estamos impossibilitados ainda de fazê-lo. Então eu deixo um trecho muito bacana para você sentir a parte de novo. Se sinta no palco, no auditório, porque é outra vibe. Eu vou deixar essa parte aqui para vocês verem, né, como é que a gente fez esse vídeo há um tempinho atrás. Daqui a pouco eu volto de volta para cá. Olha só como é que era bacana. Entenda o seguinte, em relação à técnica de compressão, o local do tórax que vai ser comprimido é a metade inferior do externo. Eu não vou escrever, estou te falando. Técnica de compressão, o local do tórax que é comprimido é a metade inferior do externo. Como é que é a técnica em si? O socorrista, pessoal, ele coloca as suas mãos aqui, ó, sobrepostas em paralelo. Não é assim, não, ó. Não é isso. São mãos sobrepostas em paralelo. E repara só, o local do corpo do socorrista que faz flexão para fazer as compressões, repara só, não é o punho, porque você não vai conseguir. Não é o cotovelo, não é o ombro. O local do corpo do socorrista que faz a flexão é a região do quadril. E aí o braço do socorrista fica estendido o tempo todo. Reparem, é o quadril que faz o movimento de flexão. Porque reparem, dessa maneira, pessoal, eu estou usando o peso do meu tronco para facilitar o aprofundamento do tórax do doente. Então, para repetir, o local que você comprime é a metade inferior do externo.
As mãos ficam sobrepostas em paralelo. Os braços ficam o tempo todo estendidos. E o local do corpo que faz a flexão é a região do quadril. Beleza. Frequência. A frequência eu vou escrever, porque ela aparece muito em prova teórica. E a frequência mudou há alguns anos. Porque, olha só, antigamente o que se falava era o seguinte. A frequência de compressão, ela deve ser de no mínimo 100 compressões. Não escreve ainda não. Como é que era antigamente? Falava-se que a frequência deveria ser de no mínimo 100 compressões por minuto. Falava-se assim. E ninguém, não tinha um limite máximo. Fazia no mínimo 100. E não tinha limite máximo. E vocês sabem que tem pessoas para quem você precisa estabelecer limites, né? Porque você coloca assim, no mínimo 100, vale qualquer coisa, né? O cara fazer britadeira, e aí estava certo até então. E aí a britadeira não gera fluxo sanguíneo. Então estabeleceu-se um limite, e a frequência hoje de compressões vai de 100 a no máximo 120 compressões por minuto, e isto aparece frequentemente em prova. 100 a 120. Repara só. Aí, olhando a parte prática do negócio. Na teoria parece simples, tá? Porque você faz 30 compressões. Mas repara só, olha onde é que está a complexidade, pessoal. Nós não ficamos, olha a complexidade. Nós não ficamos 1 minuto fazendo 100 a 120. Não é isso, vê se você pegou a ideia. Nós fazemos 30 compressões. Numa frequência que fosse equivalente a fazer 100 a 120 por minuto. Você pegou a ideia? Você não fica 1 minuto comprimindo, que aí seria mais fácil de contando. Na realidade, você faz 30 compressões numa frequência que fosse equivalente a fazer 100 a 120 por minuto. Então, como aqui existe uma certa complexidade, com o tempo as pessoas foram criando estratégias para fazer isso corretamente. Uma estratégia que universalmente é muito adotada é você pensar em músicas, né, que tenham uma frequência, uma batida, vamos pensar assim, similar àquela de 100 a 120 por minuto. É música. Repara, eu não estou te falando para cantar. Não é cantar, né? Porque eu estou atendendo a palavra. Você vai mentalizar músicas que tenham esse ritmo de batida. A música que assim, é mais famosa no mundo, nesse sentido, é a música, aquela música do Bee Gees. E aí tem tudo a ver com a situação Stay Alive. Né? Stay alive, stay alive, ha, ha, ha. Esse ha, ha, ha fica certinho em torno de 100 por minuto. Que é a ideia, repara só aqui, ó. Ha, 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 ha. Então assim, esse ha, 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 ele pega muito bem. E aí você acerta a frequência. Mas eu insisto, não é para cantar. Não, você mentaliza aquela música que você executa. Aí tem muita gente reclama, Bernardo, mas pô, eu não gosto de música americana. Hã? Tem alguma música nacional que entra aí? Olha só, na minha visão, a melhor música que entra aqui, nacional, é a música do Creu. Mas essa não pode cantar. E o problema é que o Creu tem várias velocidades, você lembra disso, né? A velocidade que dá certo para isso aqui é a velocidade 3. Aí ela fica certinha. Se você colocar o 4, já fica muito acelerada. Aí vira aquela britadeira. Repara só como é que fica no 3, ó. E aí, assim, aí funciona. Porque você tem a frequência certinha da compressão. Repara só, ó o 4, como fica ruim o 4, ó. E aí aquela britadeira que eu falei que fica muito rápido, e aí você não tem fluxo de sangue, né? E o ano passado eu coloquei outra música que me ocorreu, eu vou colocar de novo o seguinte, porque a Anitta ela é mundialmente famosa. A Anitta que separou do Pedro Scooby recentemente, né? Pedro Scooby que foi casado com Luana Piovani, tem vários filhos, né? Luana Piovani que mora hoje em Portugal, né? Eu sei tudo disso aí, mas é o seguinte, com relação à Anitta, a Anitta tem várias músicas famosas, e tem uma que entra aqui direitinho, e tem até a ver o nome com a aula, que é aquela música da paradinha. A paradinha, paradinha. Né? Aquela paradinha, essa parte fica assim, perto de 120. E repara só. Paradinha. Aí fica, ó, paradinha. Aí isso aqui já é um pouco mais rápido, fica perto de 120 e dá certo de fazer. Tá? E aí assim, a última, para acabar. Porque olha só, eu tenho 2 filhos, né? Manuela, de 6 anos, e Mateus, de 2 anos. Eu ouço praticamente todos os dias
uma música que vocês certamente já ouviram, que é aquela música do Baby Shark. E aí, porra, o Baby Shark tem um início, dan, 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 que dá certinho, assim, ó. Aí. Tum, 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 tum. Dá muito certo. Aí tu vai lá, fica feliz, é meio lúdico, né? Aí tem a coreografia do Baby Shark. Aí o Baby Shark. E aí dá certo. Essa é a ideia de você pensar eventualmente em música. O Baby Shark é lúdico. Aí tu vai lá e faz o atendimento. Então repara só, você pensa em música que tenham, né, essas frequências e você executa o atendimento. Ali embaixo eu coloquei um último item, que é a intensidade. Repara só, quando eu falo intensidade, de novo, é assim, o quanto que eu vou aprofundar do tórax. Porque isso mudou recentemente, e aí aparece em prova às vezes. Porque antigamente era o seguinte, você faz uma compressão torácica com uma intensidade suficiente para comprimir o tórax em, no mínimo, 5 centímetros. No mínimo, não tinha um limite máximo. Eu falei com vocês, tem pessoas para quem você precisa estabelecer limites. Porque quando coloca no mínimo 5 centímetros, vale qualquer outra coisa, né? Aí a pessoa fala, eu vou encostar o externo no corpo vertebral. Pá! Aí fraturava a costela pra caceta. E para parar um troço desse, agora tem um limite, que eu vou colocar ali, a intensidade é de 5 a no máximo 6 centímetros. Beleza? Isso é compressão. 30 compressões seguidas, com aquela técnica que eu citei, com aquela frequência. E aí que vem forte, né, a saudade das aulas presenciais, da vibração do pessoal no auditório e tudo mais. E eu me referi aos meus 2 filhos, né, Manuela e Matheus. Manuela hoje já está com 8 anos e Matheus hoje já está com 4 anos. Mas enfim, essa é a técnica que eu falei a vocês. A frequência cai demais em prova, saber que a frequência é de 100 a 120 compressões por minuto e aquela intensidade de 5 a no máximo 6 centímetros. E aí, entendo, você fez então essas 30 compressões sequencialmente e você vai então seguir a RCP, porque agora você vai ter que fazer as ventilações. Mas para você ventilar o paciente adequadamente, ele precisa estar com a via aérea aberta. Então, a letra A de airway é exatamente isso. Você assumir algum tipo de posicionamento de manobra que permita que a via aérea do paciente esteja realmente plenamente aberta. Como é que a gente faz isso? Repara só, quando o paciente ele se encontra efetivamente parado e, portanto, a musculatura dele, teoricamente, ele está morto, né? Eu estou tentando reverter aquela parada. Então, a musculatura dele está completamente relaxada. A língua é uma estrutura, na essência dela, plenamente muscular. Então, acontece um relaxamento da musculatura, acontece um relaxamento da língua e a língua cai, como está aqui nessa imagem. A queda da língua, ela fecha a via aérea do paciente, tá? Então, eu tenho que fazer algum tipo de manobra que consiga simplesmente puxar a língua mais para anterior para você conseguir ali atrás abrir de volta a via aérea que está ali de rosa. A manobra mais empregada é a manobra do head tilt e chin lift, em que você faz uma hiperextensão da cabeça e uma elevação do mento, uma elevação do queixo. Repara que essa manobra do head tilt e chin lift realmente anterioriza a língua e você repara aqui de rosa essa via aérea mais pérvia. Então fiz 30 compressões, abro via aérea para daqui a pouco fazer as ventilações. Essa é a manobra que mais se utiliza para fazer abertura de vias aéreas. Naturalmente, pessoal, o paciente, ele acaba, na realidade, em algumas situações, do paciente em si, você acaba sendo obrigado a assumir outras estratégias. Tem uma outra que eu não vou colocar a imagem, mas só para citar, e talvez você se recorde disso, mas entenda, um paciente que tenha, por exemplo, uma suspeita de um traumatismo cervical, você iria evitar de fazer essa manobra, porque essa hiperextensão de cabeça, para quem tem uma suspeita de traumatismo raquimedular, é algo perigoso. Então, na suspeita de trauma cervical, uma outra manobra que a gente faz é do jaw thrust. Não sei se vocês se recordam disso ou não, mas que é você tentar anteriorizar a mandíbula, pegando aqui pelo ângulo da mandíbula e tracionando para frente. Quando você faz isso, do jaw thrust, que é tracionar a mandíbula do paciente, você também consegue mobilizar um pouco mais a língua, você consegue também trazer para anterior a língua, também facilitando a abertura de via aérea. Mas repara, essa manobra de abertura é algo imediato, é algo muito rápido.
Você faz 30 compressões, posiciona a via aérea, que é a letra A, para abrir essa via aérea, e você parte para a letra B desse CABD primário. Essa letra B é de breathe, porque você agora vai ventilar o paciente. E você vai ventilar o paciente 2 vezes. Você faz 2 ventilações seguidas. Então, repara, foram feitas 30 compressões e você faz agora 2 ventilações e você faz as ventilações com aquilo que você dispuser. Ah, eu tenho bolsa, válvula, máscara. Pô, excelente, ambiente hospitalar, você vai ter isso. E vai lá e faz as ventilações. Ah, não, o acidente, não o acidente em si, mas a parada aconteceu no show, ou aconteceu na rua, não tem esse material, você vai poder fazer do outro lado a ventilação boca a boca, por exemplo. Detalhe importante, entenda, não é porque você é médico que você virou, em absoluto pelo menos, um super-herói e que você é obrigado a fazer absolutamente tudo pelos outros e não pensar mais em nenhum momento em você. Não é verdade isso. Não é verdade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes pode acontecer e vai acontecer de você pegar um paciente na rua, parado, e que você fez as compressões, você posicionou a via aérea e você vai ter que fazer 2 ventilações. E você, teoricamente, vai ter que fazer aquilo no boca a boca. Se você olhar para aquela boca pode ter secreção. E você tem o direito de não ficar à vontade para ventilar naquilo ali. Ou pior, aquela via aérea, por algum tipo da própria queda daquela pessoa, pode estar com sangue. E você tem o direito de não fazer ventilação boca a boca numa via aérea, numa face com secreção ou com sangue. Então entenda, existe sim a possibilidade, claro que o ideal é ventilar. O ideal é ventilar, se possível, você vai ventilar, o ideal é que você ventile. Mas se houver algum tipo de restrição, que pode ser pessoal, que pode ser tua, porque tem sangue, porque tem secreção, enfim. Se você tiver uma restrição de não querer fazer ventilação boca a boca, você não faz. E fica só comprimindo, você não ventila. Existe, o que eu estou falando a vocês, é a existência da opção, da técnica que os americanos chamam de hands-only. Hands-on, apenas as mãos. Ou seja, em que você faz a RCP apenas com as mãos, apenas fazendo compressões, aí são ininterruptas. Você não intercala com as ventilações. Maravilha, técnica de hands-on. O ideal é ventilar. Se houver alguma restrição pessoal, você não ventila e fica apenas comprimindo. Tudo bem? Agora, voltando aqui à ideia, você fez 30 compressões, abriu via aérea e, puf, fez 2 ventilações. Essa combinação de 30 compressões com 2 ventilações é aquilo que a gente chama de um ciclo de RCP. É o que você fica fazendo no BLS. Ciclos e ciclos e ciclos e ciclos e ciclos de RCP até quando? Até chegar aquela ajuda que você pediu, até chegar ao desfibrilador. Você faz ciclos e ciclos de RCP. Com um detalhe. Quando tem um socorrista, beleza, não tem o que fazer, vou ter que fazer as 2 coisas, as compressões e as ventilações. Quando tem 2 socorristas, como está nessa imagem, por exemplo, num primeiro momento, um fica focado na compressão e outro fica focado na ventilação. Agora pensa, claramente, o que cansa mais? As 30 compressões ou apenas as 2 ventilações? As 30 compressões, elas são muito mais cansativas e são a parte mais importante. Lembra que a prioridade é a circulação de sangue. Então, a orientação que existe é o seguinte, que a gente intercale, havendo mais de um socorrista, que a gente intercale as funções para que o socorrista da compressão não se canse excessivamente. Porque se houver um cansaço excessivo desse socorrista, pode apostar que a técnica de compressão dele vai ficando cada vez pior. Talvez ele não consiga manter as frequências adequadas daquelas compressões. Então vou colocar aqui embaixo é o seguinte, o ideal é você alternar, quando tem 2 socorristas, ou mais que seja, que você alterne as funções a cada 2 minutos de RCP. Se você não quiser contar 2 minutos no relógio, você pode contar 5 ciclos de RCP. 5 ciclos de 30 para 2, porque na organização temporal, 5 ciclos de 30 para 2 equivalem a cerca de 2 minutos de RCP.
Fazendo essa alternância, você garante, né, que quem está socorrendo, quem está na compressão, por exemplo, vai estar menos cansado e, portanto, a chance das compressões serem feitas de modo adequado são chances realmente maiores. Tudo bem? Mas eu insisto, você faz ciclos e ciclos e ciclos de 30 para 2 até chegar à ajuda que você pediu. A gente coloca CABD porque o D é de defibrillation. É o desfibrilador. É você, quando chegar o socorro que você pediu, você vai monitorizar o ritmo de parada. E é interessante. Quando você coloca as pás, você vai monitorizar o ritmo de parada, você vai saber exatamente como é que está a organização elétrica daquele coração, porque eu te falei. Eu vou te mostrar aqui para frente os ritmos que existem de parada cardíaca. E nós temos 2 desses ritmos de parada que são ritmos chocáveis. São ritmos que eu falei a vocês no princípio desse nosso último tempo. Ritmos em que o coração eletricamente está muito acelerado, está muito desorganizado. O que eu tenho que fazer eletricamente para esse coração é, dar um reset nele, para ver se ele reinicia com mais organização elétrica. Então você vai monitorizar o paciente assim que chegar o desfibrilador e se o ritmo observado for um ritmo chocável, você dá um único choque. O que é ritmo chocável? Daqui a pouco eu vou colocar todos os ritmos de parada, mas fica colocado o conceito de que ritmos chocáveis na parada são fibrilação ventricular, que a gente chama de FV, e taquicardia ventricular, que a gente chama de TV. Maravilha? Lembra da aula do Rafa? A aula do Rafa nas taquiarritmias, ele comentou contigo sobre taquicardia ventricular. Existe taquicardia ventricular que o doente está vivo. E existe a taquicardia ventricular na parada cardíaca, que o pessoal costuma até chamar de taquicardia ventricular sem pulso. É a TV sem pulso para diferenciar de situações que a pessoa pode fazer uma taquicardia ventricular e não estar parado, e não estar morto. Tá? Agora atenção porque eu coloquei na linha aqui de baixo. Você faz um único monitoriza chocável, faz um choque só. Com que carga? Com que energia? Com quantos joules? Aí vai depender do aparelho que você tem à disposição. Se ele é monofásico ou se ele é bifásico, tá? E tem que saber a carga, tem que saber os joules, tá? No monofásico você faz um choque único de 360 joules. E no bifásico, se você for ler lá o ACLS, no bifásico está escrito que a carga é de 120 a 200 joules, optando sempre pela carga máxima indicada pelo fabricante. Na prática, na hora da parada, ninguém vai ler o manual. Seria até o ideal. Então, quem te guarda para a prova, guarda 200. A gente sabe que o intervalo é de 120 a 200 joules, preferindo a carga máxima indicada pelo fabricante. Para a prova, de guarda, 200 joules, tá? O bifásico, a carga é menor, porque, em tese, o modo de funcionar do choque bifásico é porque ele passa pelo coração 2 vezes, né? Então, ele precisaria de uma carga menor, porque ele vai ter 2 oportunidades para atravessar o coração, tentando dar esse reset, esse reinício da atividade elétrica cardíaca. Detalhe importante que eu não falei ainda, mas entenda. Antigamente, o protocolo era o seguinte. O doente parou, fiz aquela parte inicial do BLS, comecei a fazer RCP e logo, chega magicamente um desfibrilador. Como é que era antigamente? Antigamente era, peraí, chegou o ventilador, deixa eu completar primeiro 5 ciclos, tá? Aí depois você vem com essa maquininha aí. Hoje não é mais assim, hein? Isso é importante, hein? Hoje não é mais assim. Hoje, assim que chegar o desfibrilador, você para a RCP na hora que tiver. Não, mas era a minha vez de fazer a compressão, deixa eu fazer. Não, não tem vez, cara. Para com isso. Chegou o desfibrilador, isso é importante, hein? Chegou o desfibrilador, para a RCP no meio do ciclo que você tiver, não interessa. A prioridade é monitorizar, e se for um ritmo chocável, isto é, FV ou TV sem pulso, você dá um choque único, com 360 joules se o aparelho for monofásico, ou 120 a 200 guarda 200 joules no aparelho bifásico. Tá claro isso?
Ótimo. Outra coisa muito importante, muito. Depois que você dá o choque, o que eu deveria fazer? Porque a ansiedade sempre, para quem talvez não tenha tanta intimidade, não tenha visto tanto atendimento de parada, esteja muito mais numa percepção teórica do assunto, talvez, para muitos de vocês, a ansiedade seja o seguinte: pô, eu dou o choque, o que eu mais quero? Dar o choque e ver se o doente voltou, né? E você, talvez você já viu isso ou não, mas eu já vi colega nosso mal treinado de fazer uma atendimento de parada, dar o choque e ficar com as pás ali. Não, peraí, dei o choque, deixa eu ver se o meu choque deu certo. O cara mete a pala, deixa eu ver ali um monitor. Não é assim. Sabe o que é o certo? Dar o choque. Não é para zunir as pás, para quebrar as coisas, não. Mas deu o choque, larga com carinho as pás e volta a fazer RCP. Aqui, ó. Depois do choque, você volta a fazer RCP de novo. Você faz 5 ciclos. Se não quiser contar os ciclos, você conta minuto, porque 5 ciclos equivalem temporalmente a cerca de 2 minutos. Você faz o sangue circular. Então, deu um choque, larga as pás, faz RCP. Depois de fazer a RCP, é que você volta a checar o ritmo para ver se aquele teu choque teve ou não teve alguma validade, ou pelo menos se teve ou não teve sucesso, para deixar isso muito mais claro. Maravilha. Então, essa é a organização do BLS. E você vai ficar repetindo isso, percebendo se depois do choque deu certo ou não deu certo, né? Então, aqui fica a pergunta. Fiz lá esse BLS, fiz o CABD primário e não deu certo. Ou seja, eu fui lá, choquei, fiz a RCP por 2 minutos, verifiquei o ritmo, continua num ritmo, por exemplo, de FV. E agora? E agora é que eu vou ficar repetindo esse processo o tempo todo. Eu vou dar outro choque, largo a pá, volta a fazer RCP, 2 minutos, vai ver o ritmo. O ritmo tá ruim ainda? Choca de novo, larga a pá e fica fazendo ciclos e ciclos desse CABD primário. Até quando? Até que você tenha à disposição um suporte mais avançado de vida. Porque isso aqui é o BLS. O BLS, suporte básico de vida, o que eu tenho para fazer? Manobra de RCP e, desfibrilador, na parte que seria o ato final. Eu só posso progredir para o suporte avançado de vida, que é o ACLS, se eu tiver à disposição elementos para entrar no ACLS. Entenda, eu vou colocar agora o suporte avançado. A sigla ACLS é porque é suporte avançado de vida em cardiologia, tá? Que seja, então é lá o nosso ACLS. Como é que a gente vai fazer, de fato, para conseguir progredir nessa percepção nossa do ACLS? Entenda, eu vou te mostrar aqui durante o ACLS, a gente vai continuar a comprimir o tórax do paciente. A gente vai continuar a ventilar o paciente de modo igual ou parecido o que nós fazíamos no BLS. Entenda que o grande diferencial do ACLS é o diferencial farmacológico. A grande diferença, na essência, é essa. A grande diferença do ACLS é a opção que você vai ter agora de adicionar à sua abordagem fármacos que podem, de alguma maneira, auxiliarem na recuperação do paciente. A gente sempre guarda que o ACLS ele vai começar com tubo e veia. A gente guarda isso por quê? Porque o acesso venoso é o acesso ideal para você administrar os fármacos, que eu te falei que são o grande diferencial do ACLS. A gente coloca tubo porque a intubação, embora, por favor, hoje não seja algo obrigatório, a intubação é ainda muito performada, muito executada no ACLS. Eu falo que a intubação não é obrigatória porque antigamente era. Ó, intuba e pega veia. Não, hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, se você percebe que o doente está ventilando muito bem com bolsa, válvula, máscara, você pode progredir o ACLS com bolsa, válvula, máscara, pegando veia e fazendo remédio, não há problema, né? Ou você pode não intubar e tentar ventilar o paciente com outros dispositivos supraglóticos e assim por diante. Mas a gente pode guardar, sim, tubo e veia. A veia, sim, é muito importante porque é o diferencial farmacológico e o tubo frequentemente é feito, embora não seja absolutamente obrigatório. Com um detalhe que é importante citar para a prática de vocês, muito embora na prova eu não veja isso ser cobrado, mas acho interessante falar aqui,
que o ideal, pessoal, o ideal é que a veia seja acessada e a intubação seja executada enquanto é mantida a manobra de RCP, ou seja, enquanto, por exemplo, são mantidas as compressões. Ah, mas Bernardo, pegar uma veia com alguém comprimindo o tórax é mais complicado. Ah, é porque vai mexer. Mas o ideal é você ter a prioridade absoluta o tempo inteiro para a circulação do sangue. Que você interrompa a RCP, que você interrompa as compressões o mínimo possível. Então, o ideal, se der, que você tente orientar a equipe a pegar a veia enquanto outro colega mantém a compressão. Eu sei que é complicado, mas o ideal é que o paciente seja intubado enquanto são mantidas as compressões. Ah, mas Bernardo, deve ser difícil. Claro que é difícil, porque tá tudo, eu tô lá tentando entubar, já é difícil e tá comprimindo. Beleza, eu vou tentar passar um tubo enquanto você mantém a compressão. Se tiver complicado, claro que você pede para parar a compressão. Mas lembrando que eu deveria sempre me preocupar hoje, está escrito em ACLS, no documento em si, que eu deveria me preocupar em interromper as compressões o mínimo possível. E que qualquer interrupção de compressão não seja uma interrupção que chegue ou que ultrapasse 10 segundos. Então, se você quer que alguém pare de comprimir para você entubar, beleza, ó, para agora. Entubei, volta. E aí você faz, interrompendo as compressões o mínimo possível. Sabe um negócio que é interessante ressaltar aqui? Quando você entuba o paciente, não é obrigatório entubar, mas quando você entuba, você pega a veia, o interessante é que você passa a ter uma via aérea permanente para aquele paciente. E tendo essa via aérea mais fixa, a compressão e a ventilação passam a ser independentes. Isso é muito importante. Por que eu falo isso? Porque antes eram 30 compressões, você parava de comprimir e ventilava 2 vezes. Aí você parava a ventilação, voltava para as compressões. Aí você parava de comprimir e voltava. Agora não. Agora que eu tenho uma minha via aérea permanente ali, eu simplesmente mantenho as compressões de modo ininterrupto e mantenho as ventilações de maneira também ininterrupta. Com as frequências que eu estou colocando aqui. Frequência de compressão, que é aquela mesma que eu falei, que eu brinquei com a música e tudo mais, de 100 a 120 compressões por minuto, mas agora de forma ininterrupta. E as ventilações são feitas 10 ventilações a cada minuto. Então isso dá o quê? Uma ventilação a cada 6 segundos. Quem está na ventilação tem a atividade mais tranquila. Você faz uma ventilação a cada 6 segundos. Beleza. E o colega da compressão faz de forma ininterrupta, né, naquela parte musical que a gente brincou aqui, 100 a 120 compressões ao longo de 1 minuto. Claro que cansa muito mais comprimir, portanto, ainda é mantida aquela ideia de sempre intercalar quem comprime, né, e quem ventila a cada 2 minutos ou a cada 5 ciclos. Maravilha. Outra coisa importante para comentar aqui com vocês em relação a esse atendimento inicial, não já inicial, mas já avançado do ACLS desses pacientes, é que assim, eu falei que o grande diferencial do ACLS é o diferencial farmacológico, medicamentoso. Por isso, é sempre muito bom que você tente pegar a veia do paciente para a administração desses fármacos. Mas entenda, se for difícil um acesso venoso do indivíduo, né? Claro, você pode tentar acesso venoso periférico, pode tentar acesso intraósseo, pode tentar acesso mais central, beleza. Mas se o acesso vascular do paciente for um acesso por alguma razão impossibilitado, existe ainda a possibilidade, isso é de exceção, mas existe a possibilidade de você administrar alguns fármacos pelo tubo. Eu coloquei aqui, ó, sem essa. Por que o Vanel? O Vanel é simplesmente um mnemônico para, na realidade, mostrar a vocês quais são as drogas que, teoricamente, podem ser administradas através do tubo. Claro que numa quantidade um pouco maior do que aquela habitualmente empregada no acesso vascular tradicional. Então o Vanel é só um mnemônico para guardar as drogas. Sejam, atenção, cuidado para não confundir o que está escrito com o conceito. Sejam essas drogas utilizadas na parada ou não. Então tem droga aqui como a atropina, por exemplo, que você não faz em parada cardíaca. A própria vasopressina, que hoje em dia, aliás, já há alguns anos,
também não é mais incentivada para ser feita durante uma parada, mas são drogas que, teoricamente, em outras situações médicas, se você precisar fazê-las e não tiver acesso venoso, você poderia administrá-las através do próprio tubo do paciente. Então colocou-se o Vanel, porque Vanel, vasopressina, atropina, naloxone, aliás, muito importante o conceito de que naloxone é antagonista para opioide. Nós iremos falar muito sobre isso ainda na outra semana em relação à atual aula do MED, porque eu vou fazer contigo uma aula de intoxicação medicamentosa, aula muito importante. Junto com, na mesma semana, eu faço também contigo a aula de acidente por animais peçonhentos. Teremos um caso clínico, por exemplo, para falarmos sobre intoxicação opioide. E vamos trabalhar esse conceito de que o naloxone é o grande antídoto da intoxicação por opioide. Então pode aparecer isso em prova, né? Um indivíduo com acesso à medicação opioide, nós médicos, por exemplo, temos acesso mais, infelizmente, até facilitado para opioide, e nesse sentido você pode ter um caso clínico de um paciente que começou a ter uma redução de frequência respiratória, porque o opioide faz muito isso, uma bradipneia excessiva, depois evolui para parada cardíaca. Beleza, então o que eu vou ter que fazer? Naloxone, porque é antídoto, idealmente por acesso venoso, enfim, mas se não tiver acesso venoso, posso fazer pelo tubo? Posso. A epinefrina é a mesma coisa que a adrenalina, tá? Então a adrenalina, que é a grande droga da parada, conforme veremos daqui a pouco, a adrenalina é a mesma coisa que epinefrina, ela pode, no aperto, ela pode ser feita também através do tubo. A lidocaína, que nós veremos, uma outra droga tradicional que você pode utilizar em parada, na hora do aperto, você também pode administrar através do tubo. Maravilha? Então repara, cheguei no ACLS, eu só vou entrar no ACLS se eu tiver material para isso. Ou seja, chegaram para mim remédios, porque o grande diferencial do ACLS é o diferencial farmacológico, é o diferencial medicamentoso, idealmente com veia. Se não der algumas drogas, eu poderia fazer através do tubo. Maravilha? Agora, o que eu faço daqui em diante, de modo específico, ao longo do ACLS, aí vai depender do ritmo de parada do paciente. Só existem 4, atenção, para aprender em definitivo isso aqui, só existem 4 ritmos de parada cardíaca. 4. FV, que é a fibrilação ventricular, que é essa anarquia elétrica que você enxerga. Você olha para esse traçado, especialmente na parte mais final, e você vê a anarquia de ondas. Você não consegue apontar com segurança quem é onda P, quem é QRS, quem é onda T de tatu, porque há uma absoluta anarquia elétrica. Fibrilação ventricular sempre é ritmo de parada. Outra possibilidade de parada, TV sem pulso. Lembra, taquicardia ventricular, que você já aprendeu a reconhecer lá na discussão com o Rafael, né? E agora o paciente está parado, é TV sem pulso. Repara que a FV e a TV sem pulso, o coração está muito ativo eletricamente. Muito. Não está parado eletricamente, ele está parado mecanicamente. Não está gerando contração efetiva, não está gerando circulação de sangue, né? Há uma parada cardíaca, mas eletricamente o coração está muito acelerado. Existe a sistolia, que é essa linha reta que a gente conhece, e existe a AESP. Atenção para aprender. A AESP é uma sigla que significa atividade elétrica sem pulso. Então, o que vai ser a AESP na prática médica? A AESP vai ser qualquer situação que o paciente esteja parado, que tenha no monitor lá, né, na sua forma de monitorizar o paciente, que ele tenha alguma atividade elétrica do coração, ou seja, não vai ser uma linha reta, mas que essa atividade elétrica não seja nem FV e nem uma TV, tá? Então tá parado, eu vejo alguma coisa no monitor, mas essa alguma coisa não é FV e nem TV, isso eu vou chamar de AESP. Aqui, por exemplo, nós vimos até no tempo anterior das bradiarritmias. Isso aqui é um ritmo idioventricular, né? Aliás, ritmo idioventricular frequentemente é ritmo de parada mesmo. O doente com ritmo idioventricular, ele fica às vezes tão devagar, tão vagaroso, que o coração para de ter contração mais efetiva. Então, tendo uma parada cardíaca que você vê qualquer atividade elétrica, você fala que o doente parou em AESP.
E como é que a gente vai organizar esse ACLS? O que eu faço daqui para frente, né? Porque teoricamente eu peguei veia, teoricamente entubei o paciente, eu vou querer agora passear ao longo desse ACLS. A gente discute isso aqui agora, pessoal, por duplas. Como assim duplas? Existe, na realidade, o ACLS que eu faço para FV e para TV sem pulso, que é de uma maneira, e existe o ACLS que eu faço para a assistolia e para a ESP, que é de uma outra maneira. Então, vamos discutir por duplas, tá? Vou começar, teoricamente, pelo mais complexo, que é a discussão da bagunça elétrica, da hiperatividade elétrica da FV ou da TV sem pulso. Então, vou colocar ali em cima, ó, como é que é o ACLS quando o doente para em ritmo de FV ou de TV sem pulso. Como eu gosto de fazer na aula, para você perceber que é uma sequência de atendimento. Como é que nós terminamos o BLS? Porque, lembra, eu garanti segurança da cena. Eu testei responsividade, não respondeu. Chequei pulso, chequei respiração, não tem pulso, não respira. Deu diagnóstico, parada cardiorrespiratória. Chamei ajuda, que você venha com um desfibrilador. Comecei a fazer RCP pelas compressões, 30 compressões, intercalei com 2 ventilações e fiquei fazendo com a técnica certa, frequência correta de compressão, intensidade correta de compressão. Eu fiquei fazendo 30 para 2, 30 para 2, 30 para... até que chegou a minha ajuda. Até que chegou o desfibrilador. E quando chega o desfibrilador, ele percebe que o ritmo de parada é uma FV ou uma TV, que no caso seria sem pulso. O que eu faço? Vejo o ritmo chocável, choco. Fiz um choque que eu sei a carga a depender do aparelho que eu tenho e eu aprendi que depois do choque sempre eu faço RCP. Depois do choque, larga as pás do lado e faz RCP por 2 minutos ou o equivalente a isso, que são 5 ciclos, né? Depois disso é que eu checo o ritmo. Se o ritmo continuar um ritmo de FV ou de TV, eu percebo que o meu BLS foi insuficiente. Como é um ritmo chocável, eu dou choque. Eu dou meu segundo choque e, tendo material suficiente, eu entro no ACLS. Se não tiver, eu fico repetindo RCP, ritmo choque, RCP, ritmo choque, RCP, ritmo choque, até chegar material por ACLS. A gente guarda que a ACLS começa com tubo e veia. O tubo cada vez menos obrigatório, mas a veia é muito interessante, porque o grande diferencial do ACLS é o diferencial medicamentoso. Lembrando que o ideal é que você tente entubar, que você tente pegar a veia, ainda mantendo manobras de RCP. E aproveita que você agora tem um acesso venoso e faz uma primeira droga. A grande droga que você emprega é a adrenalina. É a grande droga que você emprega. E é interessante porque eu coloco ali, ó, vasopressor, que é a grande medicação. Eu coloco o vasopressor para que você tenha a dimensão correta da razão de se você fazer adrenalina na parada. Porque tem muita gente que fala assim, não, você faz a adrenalina na parada porque a adrenalina ela vai ter um estímulo adrenérgico, um estímulo mais beta-adrenérgico e vai dar uma acelerada no coração para ver se ele funciona direito. Como assim acelerada no coração? Se na FV e na TV sem pulso, o coração, eletricamente falando, pelo menos, ele já está acelerado. Então, entenda, é claro que pode até existir, não vou dizer que não exista, mas claro que até pode existir alguma atuação da adrenalina do ponto de vista, assim, beta-adrenérgico, para dar algum estímulo elétrico para o coração funcionar adequadamente. Até pode existir. Mas, ao menos, pessoal, a principal razão para se utilizar a adrenalina na parada é a sua atividade vasopressora. Uma atividade que é mais alfa-adrenérgica. Por quê? Porque ao fazer esta medicação, você vai fechar a vasculatura da periferia. Mas tem vasculaturas que não vão ser fechadas com esse estímulo adrenérgico, que são as vasculaturas mais nobres que nós temos, coronária e cerebral, né? Então, qual é a ideia de você fazer vasopressor? Eu não vou dizer que não exista também alguma ideia beta-adrenérgica de estímulo cardíaco. Não, até tem alguma atividade.
Mas a principal não é essa. A principal é você fazer uma vasoconstricção periférica para que você, na realidade, mantenha fluxo sanguíneo para áreas mais nobres, mesmo durante a parada. Para que você mantenha, portanto, fluxo sanguíneo prioritário para as coronárias e para a tua vasculatura cerebral. Maravilha. E beleza, você faz esse vasopressor enquanto você fazia a RCP. Isso é legal porque o vasopressor, ele circula, no caso, a adrenalina, ela circula com mais intensidade. Depois dos 2 minutos de RCP, você volta a verificar o ritmo. Porque, repara, era um ritmo chocável, você chocou. Depois do choque, você volta a fazer RCP. A diferença aqui para o ACLS é porque na RCP do ACLS eu tenho um remédio que vai circular com a RCP. Depois da RCP eu checo o ritmo. Se for um ritmo ainda chocável, eu choco. Depois do choque, sempre, o que eu faço? Volto a fazer RCP. Mas como eu estou no ACLS, a RCP é feita com um remédio. E nesse caso agora, eu faço uma medicação antiarrítmica. Maravilha, eu faço agora a medicação antiarrítmica. As duas principais são amiodarona ou lidocaína. Hoje em dia, tanto faz. Antigamente, vamos pensar assim, 2, 3 anos atrás, havia uma preferência pela amiodarona. Hoje, tanto faz. Eu faço ou a amiodarona ou a lidocaína. São os dois grandes antiarrítmicos aqui empregados. Essas drogas, sim, têm, pelo menos assim, a ideia de tentar organizar o ritmo elétrico que está bagunçado. A anarquia da FV ou a rapidez excessiva de uma TV. Aí esses antiarrítmicos entram com esse propósito de organizar o ritmo. E eles circularam, chegaram até o coração até pela manobra de RCP. Aí depois disso, o que você faz? Você vai, lembra, ritmo, tá chocável, choque. Depois do choque, volta a fazer RCP. Depois de 2 minutos de RCP, é que você vai checar o ritmo de novo. Se o ritmo continuar o ritmo chocável, você choca. Depois do choque, volta a fazer RCP com o remédio. Aí repara, o ACLS, do ritmo chocável, FV ou TV sem pulso, ele é na realidade um ACLS cíclico. Você fica rodando, aqui ó, RCP com droga, checa ritmo, choca. Chocou, volta a fazer RCP com droga. Checa ritmo, choca. Chocou, volta a fazer. É assim o tempo todo. É assim até você tentar ver se o doente foi salvo. O que vai mudando, pessoal, é a droga. Eu vou alternando a droga. Ora um vasopressor, ora antiarrítmico. Ora vasopressor, ora antiarrítmico. Eu vou alternando a medicação. Maravilha. Ficou clara essa ideia do ACLS, tá? Da FV para ritmos de FV ou TV sem pulso. Para aumentar conceito de prova, eu vou colocar detalhes agora aqui em cima, detalhes importantes. A amiodarona é a droga mais empregada como medicação antiarrítmica, muito embora a lidocaína possa, já te falei, ser perfeitamente utilizada. Mas como ainda se usa mais a amiodarona, como antigamente a amiodarona era a prioritária, não é mais, mas era, a amiodarona é muito mais perguntada em prova, inclusive em relação à dose, que eu coloquei ali em cima. A amiodarona, você faz apenas 2 doses na parada. 2 doses só. A primeira dose você faz de 300 miligramas, que são 2 ampolas. E a segunda e última dose da amiodarona, você faz 150 miligramas. Então repara, se você optou por utilizar como antiarrítmico a amiodarona, você cicla o antiarrítmico apenas 2 vezes. Primeira dose, 300 miligramas. Segunda dose, 150 miligramas. Outra coisa importante, até para a vida prática médica de vocês, porque a gente fica, durante a parada, na nossa ansiedade também de resolver. Pô, tô chocando, tô fazendo remédio, será que não deu certo? Né? Então, quando é que eu vou checar o pulso do paciente para ver se esse coração voltou a promover a circulação de sangue? Repara, eu só vou checar o pulso quando, na hora correta de observar o ritmo, eu perceber que o ritmo se modificou para um ritmo organizado, para um ritmo passível de ter pulso. Se o cara parou em TV
Eu checo, desculpa, eu choco, faço RCP, volto pra ver ritmo, o cara ainda tá em TV, cara, ele não mudou o ritmo de parada dele, eu não vou parar pra ver pulso, esse cara não mudou. Ou o doente parou em FV, eu choquei ele, fiz RCP, voltei a ver ritmo, o cara continua em FV, isso não é um ritmo organizado. Então não vou agora, se o cara parou em TV, ou FV que seja, eu choquei, fiz RCP, fui ver o ritmo e agora aparece um ritmo sinusal, opa, para tudo. Para porque agora tem um ritmo organizado. Para porque agora tem um ritmo passível de ter pulso. Então para tudo e vamos palpar o pulso do paciente. Maravilha? Tá claro que, eu quero palpar o pulso no meio. Não! Eu só vou palpar o pulso quando, na hora correta de verificar o ritmo, eu observar que o ritmo mudou para um ritmo mais organizado. Beleza? Agora, isso tudo que eu coloquei aqui, pessoal, foi em relação ao ACLS, quando o ritmo de parada é FV ou TV sem pulso. Quando o ritmo é a sistolia ou a ESP, que é outra dupla, é outra história, que eu vou te mostrar a partir de agora. Mas repara que bacana, só para jogar a pitada de conceito aqui, que eu vou escrever mais para frente. Mas repara, são ritmos aqui, os dois, que não tem bagunça elétrica. Aquela anarquia elétrica da FV, aquele ritmo para lá de acelerado, bagunçado de uma TV. Eu não tenho ritmos anárquicos aqui. Então, com esse conceito, eu já jogo outro que eu vou detalhar mais para frente. Mas na sistolia e na ESP, eu não uso antiarrítmico. Então, a amiodarona aqui, não. Lidocaína aqui, não. Não, porque eu não vou utilizar a medicação antiarrítmica para ritmos de parada que não são bagunçados. Então, o conceito ele tem que ficar para você. Os antiarrítmicos na parada, os dois principais, amiodarona, lidocaína, são antiarrítmicos utilizados nos ritmos chocáveis refratários. FV, TV sem pulso, que não está resolvendo com choque, que não está resolvendo com adrenalina, beleza, aí você entra com antiarrítmico. Isso aqui nunca vai receber antiarrítmico. Vai receber o quê, então? Como é que eu organizo o ACLS quando o ritmo de parada é uma sistolia ou a ESP? Detalhe importante para comentar contigo, antes de colocar a parte, vamos dizer assim, farmacológica, mas eu quero fazer um comentário sobre a assistolia. Porque a assistolia é uma linha reta, tá? Então eu vou colocar de novo ali de azul como é que foi finalizado o nosso BLS. Porque tinha um paciente supostamente parado, o que eu fiz? Garanti segurança da cena, se era pertinente para mim a cena. Eu testei responsividade, eu avaliei respiração e pulso por até 10 segundos, aí eu chamei ajuda com desfibrilador, comecei a RCP, fiz ciclos e ciclos e ciclos de RCP até que chegasse o desfibrilador. Ele chegou, eu monitorizei o ritmo lá no final do BLS e encontrei a sistolia ou a ESP, que são ritmos não chocáveis. O que eu faço? Não choca. Mas tem um detalhe sobre a assistolia que eu lembro a vocês, é uma linha reta. Existe, quando o ritmo é assistolia, existe o chamado protocolo da linha reta. O que é isso? Olha como é que o negócio é doido. Mas, às vezes, pode acontecer do paciente ter uma fibrilação. Olha onde é que eu vou chegar. Mas você está observando o ritmo cardíaco através de paz, né? Do monitor, do desfibrilador que seja. É possível que, às vezes, o paciente tenha uma fibrilação ventricular que, pela maneira com que as pais estão a observar esse ritmo cardíaco, pode ser que essa FV seja uma FV de ondas, vamos assim, bem curtinhas, que de longe pelas pais pareça como uma linha reta. Então você está na realidade vendo uma linha reta, você acha que é uma assistolia, mas aquilo pode ser uma fibrilação ventricular de ondas finas, que pela maneira com que a pá está enxergando aquele coração, as ondas não aparecem. Então eu preciso me certificar de que aquela assistolia realmente é uma assistolia. Então existe o protocolo para fazer essa certificação. O que na realidade passa por esse protocolo? Primeira coisa importante, checar cabos.
Porque se o cabo está desconectado da máquina ali, pode ser que você veja uma linha reta, não porque ele tem uma sistolia, mas porque ninguém foi verificar se o cabo estava ligado no troço lá do monitor. Então, eu vou colocar tudo por escrito, só acompanha, por favor, o meu raciocínio. O doente, eu preciso, para me certificar que ele tem uma sistolia, eu preciso checar cabos. Então, vou escrever aqui, ó, checar os cabos. Beleza. Outra coisa importante, acabei de comentar contigo, às vezes pode ser uma fibrilação ventricular de ondas muito fininhas, que de longe parece até uma sistolia, parece um borrão, parece uma linha reta. Então o que vale a pena vocês fazerem? Aumentarem lá no dispositivo, lá no desfibrilador, no monitor, você aumenta o ganho. Eu vou colocar aqui, ó, aumenta o ganho. Você aumenta o ganho, aumentar o ganho é como se você desse um zoom no traçado. E aí aquelas ondas que você via finas, dando um zoom, elas podem ficar mais claras, mais óbvias. E aquela FV talvez comece, eventualmente agora, né, a aparecer. E simplesmente porque você deu um zoom naquele traçado. Então, checar cabos, aumentar o ganho. E outra coisa importante, às vezes, o doente tem lá uma fibrilação ventricular que pela maneira, como eu estava te falando antes, pela maneira com que as pás estão filmando essa atividade elétrica, ela não aparece muito, ela tem uma FV que não está aparecendo. Mas se eu mudar, repara só, eu pego as pás e ó, mudo, tá aqui ó, no tórax do paciente, eu mudo a maneira de observar o coração. Aí pode ser que a FV que não aparecia, ela comece a aparecer. Então, eu deveria deslocar as pás. Por isso que no médio grupo, a gente brinca que o protocolo da linha reta, e é o protocolo para me certificar de que aquilo que eu estou vendo é realmente uma sistolia, a gente brinca sempre que é o protocolo da cagada. Para você não fazer cagada. Para você não tratar uma FV como se fosse uma sistolia. Então, para não fazer cagada, usa o protocolo da cagada, que é o protocolo da linha reta, protocolo para ter certeza que aquilo é uma sistolia. O que é a cagada? Checa cabo. Aumenta o ganho e desloca as pás. Aí você consegue realmente, pelo passo a passo, você consegue certificar de que aquilo realmente é uma sistolia e que ela deveria ser tratada dessa maneira. Agora, esse protocolo é só para linha reta. Se o doente tem uma AESP, eu não faço nada disso. A AESP é a AESP, tem que provar nada para ninguém. A sistolia que tem que provar para a gente que realmente é uma sistolia. No MFV de ondas finas, por exemplo, porque muda completamente. Se fosse FV de ondas finas, eu teria que chocar. Se fosse FV de ondas finas refratária, teria que entrar com antiarrítmico. É outra maneira completamente diferente de tratar uma parada. Maravilha. Vamos seguir um pouco mais. Repara só. Então, estou aqui no BLS, vi que é uma sistolia, comprovei pelo protocolo da linha reta que é uma sistolia. O que eu faço? Não choca. Ou desde o início já vi que é uma ESP. A ESP eu nunca vou chocar mesmo. O que eu faço então? Eu simplesmente agora vou ter que entrar no ACLS logo que for possível. Chegou material para o ACLS, entra. Enquanto não chega, você fica repetindo o BLS. Fica mais ciclos e ciclos de 30/2 até chegar material para o ACLS. Que te falou, que te guardou, que começa com o tubo e veia. O tubo cada vez menos obrigatório, mas a veia é muito interessante. Porque a veia é que promove o grande diferencial medicamentoso, né, do ACLS. E entenda, eu vou fazer a minha RCP ao longo de 2 minutos, vou tentar inclusive entubar e pegar a veia ao longo dos 2 minutos e faço a minha grande droga da parada, que é a adrenalina. E aí simplesmente não tem mais o que fazer. Depois de fazer a adrenalina, o remédio circular por um tempo, eu volto a checar o ritmo. Continua o ritmo de assistolia ou de AESP, beleza, eu faço mais adrenalina. E fico repetindo isso aqui o tempo todo. É muito mais simples o protocolo de ACLS, de uma AESP ou de uma assistolia, em comparação com FV ou TV. Porque lá tinha outros remédios, lá tinha antiarrítmicos, lá tinha choque. Aqui não tem nada disso. Aqui são ritmos não chocáveis e a única droga que você faz ao longo da parada é a adrenalina, que você faz durante a própria RCP para o remédio ajudar a circular.
e acabou, não tem muito o que fazer diferente. Com o detalhe do último ACLS, que saiu recentemente, em que eles colocaram textualmente lá no ACLS, em que nada deve atrasar a adrenalina numa parada em assistolia ou AESP, né? Que você realmente faça isso com muita celeridade, com muita rapidez, que nada atrase a administração desse remédio, até porque é a única coisa que você tem efetivamente para fazer numa parada em assistolia ou AESP. Maravilha, vamos seguir. Então, olha só, fizemos essa discussão no sentido de que tipo de protocolo de ACLS você assume a depender do ritmo de parada em duplas que a gente discutiu. Mas entendam, você está lá atendendo o paciente, está fazendo o protocolo certinho, está seguindo à risca tudo que a gente conversou. Durante a RCP, a tua técnica de RCP está perfeita, a sua técnica de compressão tá gloriosa, tá tudo certinho. Mas o doente, ele não sai da parada. Sempre que eu estiver diante de uma situação que eu estou fazendo certinho o protocolo de ACLS, fiz também de BLS, e o doente não sai da parada, ou seja, em caso de refratariedade, o que eu deveria fazer? Eu deveria tentar observar o caso clínico que eu estou lidando. Como é que era o meu doente? Ele tinha o quê? Ele é um renal crônico e tal. E pensar se ele pode ter alguma causa para essa parada que seja uma causa talvez tratável. Eu vou chamar assim de causas potencialmente reversíveis. Quer ver um exemplo? Eu vou colocar a lista aqui, mas só para você palpar um pouco mais o exemplo, com um exemplo. Digamos que tem um paciente na enfermaria renal crônico que por alguma razão, não interessa qual, talvez porque não estivesse em casa chegando, não tivesse recurso para diálise, não conseguia pagar para ir para uma clínica de diálise que ele fazia ali 3 vezes por semana. Aí ele parou de dialisar. E aí ele chega com uma encefalopatia, chega bastante, né, com alteração de nível de consciência grosseiro lá na emergência. E aí esse paciente, você começa a atender, você pede laboratório, aquela conforto de emergência, dá 10 minutos, o cara para. Aí você faz o protocolo todo de BLS, de ACLS e tal, e o doente não está saindo. O que eu deveria pensar? Peraí, é um paciente renal crônico que dialisava, tá aí vários dias sem dialisar e ele parou. Será que esse paciente não parou, sei lá, porque ele está com potássio muito alto, fez uma hipercalemia? Pode ser. Será que esse paciente não parou porque ele está com acidose metabólica bizarra e simplesmente ele não está dialisando há dias e dias? Então pode ser. Isso, se for isso, são causas que são tratáveis. Que se talvez eu assumir uma estratégia para fazer uma abordagem contra a hipercalemia, eu ajude esse cara a sair da parada. Ou se eu fizer um bicarbonato para ajudar a resolver uma acidose mais grave, talvez ajude ele a sair da parada. Então existem causas potencialmente reversíveis que a gente não é médio grupo não, é agente mundo, guarda como os 5 T's e os 5H's, os 5H's e 5 T's, que sejam. Essas são causas importantes, né? Então o que significa isso? Se você conseguir, meio que de fora, avaliar aquele caso clínico de parada refratária e conseguir imaginar que o doente tenha alguma dessas situações, você em paralelo, não é deixar de fazer o protocolo, não, mas em paralelo com o protocolo do ACLS, você vai tentar tratar estas causas. Essa é a ideia. Não, o doente parou porque estava hipovolêmico, né? Peguei um doente, enfim, além do protocolo de ACLS, manda descer volume para ele, né? Então, lá, 5Hs, hipovolemia, hipoxemia, hipotermia, H+, de acidose, hipo ou hipercalemia, né? Não, o cara foi encontrado na neve, tá? Tava na neve, parou e simplesmente estou fazendo o protocolo certinho do ACLS e não está saindo. Cara, então em paralelo, além do protocolo certinho do ACLS, aquece ele, pô. Quem sabe, não recuperando a temperatura corporal, você consiga reverter a origem de todo o problema e assim por diante, né?
Nos 5Ts, tension pneumotórax, o pneumotórax hipertensivo, trombose coronariana, sem infarto, toxicidade exógena. Já te falei, teremos na outra semana uma conversa entre nós aqui sobre intoxicação exógena, né? Então, você pega um paciente que está parado e você, pelo histórico, até porque a família te conta às vezes, né, que ele foi exposto a algum tipo de droga ou medicamento para qual tenha um antídoto, além do protocolo do ACLS, dá um antídoto para intoxicação, para essa toxicidade exógena, então, tamponamento cardíaco, TEP para embolia pulmonar. Então, são causas que a gente vai guardar 5Hs e 5Ts potencialmente reversíveis e que, portanto, deveriam ser pensadas em todas as situações de parada que são refratárias ao protocolo tradicional. Beleza? E eu queria, então, com essa explicação toda em relação à parada, eu queria voltar com vocês em relação àquele caso que nós paramos, né, da dupla Mané e Manezinho, que um dos dois, eu não me lembro qual foi dos dois, caiu lá do palco e você foi atender. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a sequência do BLS que a gente conversou, checar a segurança da cena, avaliar a responsividade, avaliar respiração e pulso por até 10 segundos e chamar ajuda. Chamar ajuda corretamente. Chamar ajuda com desfibrilador. Segunda pergunta. Com a chegada daquilo que você pediu, tá, os equipamentos de resgate ao palco, você observa o ritmo abaixo no monitor. Qual é a sua próxima conduta? O ritmo abaixo no monitor, inclusive é o eletro que eu utilizei durante a aula, é um eletro anárquico. Tudo bem que no início ali você tenha talvez batimentos ventriculares e tudo mais, mas aqui vira uma anarquia. Você não consegue falar, isso aqui é uma onda P, um QRS, é onda T? Não dá para falar. Então isso aqui é um ritmo de fibrilação ventricular. Sempre que na parada você observar no monitor um ritmo chocável, qual é a tua conduta? Choque, né? Então eu vou colocar ali choque. Lembra que depois do choque você sempre volta a fazer RCP 2 minutos ou 5 ciclos. Maravilha? Lembra em relação à desfibrilação? A carga, né? A gente guarda monofásico 360 joules, bifásico a gente vai guardar para a prova 200 joules. Vamos lá, terceira pergunta, ainda na Kombi, que é a tua ambulância, né? A caminho do hospital, o paciente retorna para o ritmo de FV. Assim que você vê na parada um ritmo chocável, você choca, você imediatamente fere um novo choque sem sucesso. Quais são os próximos passos? Então você deu um choque, a ideia é essa, você desferiu um outro choque, você voltou a fazer RCP por 2 minutos e você percebeu que na checagem do ritmo o doente não melhorou. O que você vai fazer? Daria um outro choque e assim que possível entraria no ACLS, porque o teu BLS se mostrou simplesmente insuficiente. Lembra que o ACLS a gente começa com tubo e veia. O tubo cada vez menos obrigatório, mas a veia é muito importante porque ela é a grande via de acesso para a administração de remédios, que são um grande diferencial do ACLS. E eu coloquei logo o acesso venoso para dar a primeira droga que a gente sempre faz, que é a adrenalina, a primeira droga que a gente sempre faz. Lembrando que o ideal seria tentar entubar e tentar pegar a veia mantendo as manobras de RCP, seria o ideal. Se precisar interromper, já comentei contigo que você interrompa por no máximo 10 segundos. Quarta, mais um choque sem sucesso é desferido. O que fazer? Eu vou seguir o ACLS. Eu fiz o vasopressor, eu fiz a adrenalina e eu vou seguir agora fazendo antiarrítmico, né? Então, depois do choque, eu faço RCP com antiarrítmico. Eu coloquei a amiodarona, que é a grande droga, a primeira dose lembra 300 mg, mas poderia ser também a lidocaína, tá? E depois de 2 minutos de RCP, você checa ritmo. Só para lembrar um detalhe, depois que o paciente está entubado, a ventilação e a compressão são independentes. Então eu não falo 5 ciclos de RCP, porque não tem mais ciclo de 30 para 2. Aqui você conta apenas 2 minutos de RCP. Se você quiser voltar para os slides que eu fiz, né, do ACLS para FVTV e depois para a sistolia OESP, você vê que na hora do vermelhinho do ACLS eu coloco só RCP 2 minutos.
Não tem mais ciclos, porque no ACLS, estando o paciente realmente com uma via aérea permanente, eu não ciclo mais. Compressões e ventilações, elas são independentes. Vamos seguir pro último caso clínico, que é uma continuação desse anterior. O manezinho é então conduzido ao hospital, onde fica internado na unidade de terapia intensiva. 8 horas depois, ele apresenta uma nova parada cardiorrespiratória. O ritmo monitor é esse que está aqui, que eu vou até guardar ali do lado, para aparecer essa primeira pergunta. Qual o ritmo observado? A gente sabe que é um ritmo que tem que ser comprovado, mas a princípio a linha reta eu vou considerar que seria talvez uma assistolia. Mas eu vou colocar a ideia nessa pergunta 2. Qual é a primeira medida a ser tomada e as medidas sequenciais? A primeira medida é confirmar que aquilo é uma assistolia, né? É o protocolo da linha reta, é o protocolo da cagada que eu combinei com vocês. Confirmando que é uma assistolia, eu vou tratar, isso é um ritmo não chocável. Então, não choca, o doente já está no hospital, ele já está entubado, já está com UV, está com tudo, beleza. Então faz a adrenalina e volta, né, junto com a RCP até para a própria adrenalina circular. Tudo bem? Terceira, o que deve constar no diagnóstico diferencial desse paciente. Repara só, ele está em parada e aí ele parece que saiu e volta a parar de novo, ou seja, ele tem uma certa refratariedade. Então, o que está colocado, na realidade, nessa nossa terceira pergunta, é exatamente os 5Hs e 5Ds para a gente exatamente lembrar dessas causas que são potencialmente reversíveis. Foi? Então, pessoal, dessa maneira, a gente vai exatamente fechando essa nossa semana que eu te falei, dedicada apenas à clínica, dedicada até a meio que fechar, na realidade, ao momento cardiológico do médico com vocês, tá? Eu só queria, nesse final de aula, como tenho feito com vocês, fiz nas 2 semanas pelo menos, dar um recado breve. Eu tenho recebido muito retorno bom de vocês em relação a esses recados, que talvez dá um estímulo a mais, uma coisa um pouco diferente. Mas o que eu quero de vocês agora, nessa reta final, realmente é assumir, vamos dizer assim, assumir responsabilidades. Não terceirizar responsabilidades. Por que eu falo isso? Né? Eu tenho recebido, às vezes, muita mensagem de aluno falando assim: Bernardo, eu não tenho conseguido manter uma disciplina de estudo, porque quando eu vou estudar acontece alguma coisa X ou Y. Alguém me chama, alguém me liga, ou eu não consigo manter muito tempo de estudo porque eu tenho um interesse por ver alguma coisa na televisão, no tablet, e eu não consigo ter uma disciplina de estudo e tudo mais. Entenda o seguinte, que eu quero mostrar a vocês. Quem tem, não vou dizer que são todos vocês, é recado talvez para alguns, mas muitos de vocês começam, na realidade, a ter uma certa dificuldade, e eu percebo isso pelo menos, de assumir as responsabilidades. Que eu comentei numa outra situação com vocês. De assumir o protagonismo da sua história. A gente, às vezes, eu falo a gente porque a gente é humano, a gente tem, às vezes, os mesmos erros. É um padrão de equívoco que, às vezes, a gente acaba assumindo. As coisas boas, as conquistas, a gente personifica na primeira pessoa. Eu consegui, eu estudei, eu arrebentei na prova, eu mandei muito bem. Mas quando o desfecho não é bom, nós, humanos, nós temos como hábito terceirizar as responsabilidades. Olhar para o lado para atribuir culpas às outras pessoas. Ah, não, nesse dia, Bernardo, eu não estudei, sabe por quê? Porque o meu cachorro veio comigo aqui, eu tive que dar atenção para ele, porque ele ficou a semana inteira sem me ver, porque eu estava de plantão, aí eu quis ficar um pouco mais com ele. Aí, beleza, o que você fez? Você terceirizou a responsabilidade para o cachorro, que era tua, de você sentar lá e estudar. Ou não, Bernardo, aquele dia, na verdade, naquele sábado ao longo do dia, eu não estudei muito bem, porque na realidade eu saí sexta-feira à noite, porque um amigo meu me chamou para sair, aí a gente bebeu demais, e aí você está, de novo, terceirizando essa responsabilidade. Você está assumindo e colocando para você mesmo desculpas por não ter cumprido, né, uma disciplina de estudo. Eu costumo dizer o seguinte: olha a frase que eu vou ver se faz sentido para você. Mas é no intervalo entre essas desculpas,
que a gente cresce muito no aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Se o intervalo entre esse tipo de desculpa na tua vida tem sido um intervalo muito curto, é porque você está, na realidade, estudando mal e terceirizando essas responsabilidades por um estudo talvez ainda ineficiente. Quando você tem um intervalo muito grande entre estas desculpas, ou seja, eu estou estudando ao longo de muito tempo antes de ter algum tipo de problema. Então, o que eu quero que vocês façam? Por favor, que vocês assumam o protagonismo e que assumam as responsabilidades, né? Que você, por favor, não terceirize essa culpa por não ter estudado em algum momento, porque nós estamos na reta final. É hora do protagonismo se tornar algo ainda mais poderoso para vocês, ainda mais importante para vocês. Tenta, na realidade, claro que quando eu falo terceirizar a culpa, em alguns momentos essa culpa ela é clara, porque eu tive um problema sério na minha família que me impediu de estudar, aí é outra história. Eu tive um problema sério no hospital, ou um problema sério de ordem pessoal, aí é outra história, aí realmente é um problema de verdade. Eu estou me referindo a pequenas interferências da vida cotidiana que estão te impedindo de ter uma rotina realmente mais correta de estudo. E para essas pequenas coisas, interferências do cotidiano, eu quero que você assuma a tua responsabilidade e não terceirize. E que você, ao fazer isso, certamente você vai utilizar muito menos desculpas, e você utilizando menos desculpas, o significado disso é que o teu estudo ele está sendo muito mais intenso, com muito menos interrupções. Maravilha, fica o recado, beijo grande, forte abraço e até a próxima.